Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o estado mental de Kodawari. Aqui, na verdade, a gente está trazendo alguns conceitos, né, orientais, japoneses em relação ao Zen budismo, mas fora isso, conceitos mentais, né, conceitos os quais podem ajudar você nesse momento da sua vida, da sua profissão, da sua carreira, da sua saúde, dinheiro, abundância financeira. E o Kodawari tem a ver com a busca pela perfeição e pela excelência, né. Quando a gente fala sobre isso, conceitos, ademais que a gente comenta muito na alquimia da mente, eles começam a pipocar na nossa cabeça, quando a gente começa a falar sobre, principalmente essa palavra tão mal utilizada hoje, né, perfeição. E é interessante porque no Oriente a palavra perfeição tem uma significação e no Ocidente tem uma outra perfeição, né. Quando a gente fala sobre a palavra perfeição, no Oriente tem um conceito de intangível, né. Então, ou seja, eu estou sempre buscando a perfeição. No Ocidente, vira algo tangível. O que que é o conceito de tangível? A perfeição é um número X, é isso e acabou, né. E é interessante que isso vai, disseminar uma série de culturas, até mesmo religiões, cultos, doutrinas, até mesmo se a gente pensa em relação a esoterismo oriental e ocidental, tem uma diferença. Não é o foco aqui do podcast, mas quando a gente começa vamos falar, a entender um pouquinho mais sobre isso, a gente começa a ver que, no ocidente as pessoas acham que a perfeição uma conquista, é como se fosse um goal, né, um objetivo alcançado. No oriente não, no oriente na verdade a perfeição nunca existe, ela sempre vai ser algo que você vai buscar. E isso vai narrar, por exemplo, entre outros estados mentais que a gente vai comentar aqui no podcast da Alquimia da Mente, mas como um japonês ele entende o americano, né, os Estados Unidos, ou mesmo um brasileiro, ou mesmo um europeu, ou mesmo um africano, ou mesmo um australiano, né? Porque basicamente são culturas diferentes. E o Japão, por exemplo, até isso vai narrar a forma que a indústria automotiva foi criada, ou mesmo a forma que, na verdade, a própria sociedade entende em relação aos hábitos diários, né? Desde, por exemplo, a forma que você toma um café, faz um chá, ou mesmo como você agradece a sua comida, por exemplo, no Japão você vai falar itadakimasu, né. Então aí você vai agradecer a comida que você vai, comer, é como se fosse um ritual. Aí no ocidente as pessoas falam: "Não, tem que orar antes da refeição", né. Então virou algo relacionado à religião, não aos hábitos pessoais, né, porque basicamente você ter aquela perfeição da comida vai fazer com que a perfeição da comida traga perfeição para o seu corpo, para sua mente, para o seu espírito, porque o que você come. É interessante, quanto mais a gente aborda isso, a gente vai chegar nesse conceito da excelência, e novamente, a excelência é algo intangível, né? Nessa a percepção, no caso, que a gente está passando aqui sobre o estado mental bruto, né, de Kodawari. E é interessante porque quando você vai com essa busca em relação à perfeição, em relação à excelência na sua vida, você pode transformar sua vida através disso, né? Você vai promover aí, no caso, um sentido profundo, né, de propósito, de satisfação. E quando a gente pensa hoje, né, em termos de quantitativos, né, a gente pega estimativas ou mesmo quantidade de pessoas doentes emocionalmente falando, depressão, ansiedade, estresse, ou mesmo em relação ao trabalho, né, a pessoa não tem propósito no trabalho, tá indo lá, ou mesmo trabalhando em casa, ou mesmo tá trabalhando no emprego o qual não tá recebendo o quanto merece, ou mesmo acha que pode merecer mais dinheiro, às vezes tá fazendo alguma coisa das 9 to 5 que a gente fala em inglês, ou mesmo das 9 às 18, tá fazendo hora extra, mas não tá vendo para onde você tá indo, pode ser o seu caso. Você trabalha até mesmo na iniciativa pública, né, no seu país, né, na sua região, mas basicamente as coisas não estão sendo alcançadas do jeito que você gostaria. Você quer, às vezes, empreender, fazer alguma coisa. O pessoal chama de renda extra, mas a gente gosta de usar o conceito de renda passiva, para que você consiga investir em outras coisas e ao mesmo tempo ter outros dividendos, outros retornos, né, em relação sobre o investimento. E é interessante quando a gente fala de Kodawari, a gente fala dessa dedicação meticulosa, né, em relação aos detalhes e atenção aos detalhes. Quando a gente fala de perfeição, é tudo, né? Então Kodawari tem a ver com a roupa que você escolheu para você usar hoje, né? A Kodawari tem a ver, por exemplo, eu estou vestido aqui, tem um estúdio aqui, tem o pessoal, né, que está junto comigo para gravar.
tudo é pensado no sentido que, de todos os detalhes, até mesmo o fundo que eu estou utilizando aqui, ele reverbera uma energia positiva, ou mesmo uma intenção positiva, né. É a mesma coisa em relação a essa busca do Kodawari na sua vida. O que será que eu estou buscando em termos de perfeição em relação a tudo ao meu redor, né? Vamos pensar, isso tem até a ver, eu lembro, a primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu estava na Tailândia, foi em 2014, se não me falha a memória. E aí, no caso, né, uma mulher, uma amiga de um amigo meu, a gente estava conversando, e ela, na época, né, eu tinha um celular, acho que era um iPhone na época, eu não lembro agora. Mas enfim, aí eu mostrei a tela do meu celular, né? Então eu tô com outro celular na minha mão aqui. Imagina que eu tô agora mostrando aqui a cara de um outro celular que a gente tem aqui. E de fundo tinha uma árvore. Eu vou até descrever para você entender o conceito do Kodawari. E aí no fundo do meu celular, na época, né? Tinha uma árvore. Eu lembro das cores, era meio azul, mais claro. Bem clarinho, como se fosse, né, um azul branco, mas ao mesmo tempo tinha uma árvore. Só que essa árvore é como se tivesse uma árvore morrendo, né. E aí, no caso, ela estava explicando: isso aqui não é bom para você, né, isso aqui, na verdade, sugere quem você é". E na época, sei lá, eu não tinha tanta, como fala, conhecimento em relação a isso, né, em relação aos detalhes, e até mesmo sobre conceitos que hoje a gente comenta aqui, como eu sempre falo. A gente está sempre aprendendo, né, esse é o conceito da alquimia, né, o conceito do mestre, a gente está sempre em busca do conhecimento. E depois caiu a ficha no sentido de, é verdade, né, a perfeição está nos detalhes, dos mínimos detalhes até mesmo do fundo de tela do seu celular. Porque se é uma árvore morta, eu estou reverberando a morte, né. Se for algo, por exemplo, uma árvore verde, né, uma floresta, um campo florido, você o que está reverberando? Nascer, colheita, crescimento. E é interessante, porque como a gente não presta atenção nesses detalhes, né, a maior parte das vezes a gente não está vivendo Kodawari na nossa vida. A gente acha que está vivendo. Então a perfeição vai ser só em relação aos hábitos. Ah, não, eu vou comer certo, eu vou emagrecer, eu vou, por exemplo, fazer minhas orações, eu vou meditar todos os dias. E no Ocidente vira algo superficial, entende? Vira algo, porque eu ouvi um podcast, eu ouvi um vídeo no YouTube, eu vi um texto no blog e falava que eu tinha que fazer isso. E vira algo sempre muito basilar, sabe, superficial. E se fica algo superficial, ele não atinge o que tem que ser atingido, que é basicamente a sua essência, né, a fonte de tudo, de quem você é, né, vamos dizer assim. E aí, no caso, a maior parte das vezes, quando você não busca essa perfeição, que é em relação a tudo, né, eu digo em relação até ao bom dia, um boa tarde, boa noite, em relação, por exemplo, a como você cuida das coisas ao seu redor. Se você tem uma planta, por exemplo, até mesmo dar um bom dia, né? Tem pesquisas científicas, até mesmo na área da biologia, em relação até à psicologia positiva, que na verdade você, até mesmo isso em relação à eletromagnética, se você está muito energizado, você abraça uma árvore, e nesse caso é como se fosse um fio terra, né? Em relação à eletricidade, você vai descarregar aquela energia. E basicamente você tem um encontro com a própria natureza, vamos dizer assim, né? A lei natural que a gente fala muito aqui no esoterismo. Então a perfeição, ela está nos mínimos detalhes de tudo que você executa todos os dias, né. Então, você já parou para pensar, desde que você acorda, levanta, vai para o banheiro, sei lá para onde você vai, mas quais são os seus hábitos diários? Por exemplo, se você pudesse narrar para mim, nesse exato momento, você acha que você tem uma vida perfeita? Né. Lembrando que o conceito de Kodawari é a busca pela perfeição, né, eu não estou falando, eh o target, né, o prazo, a meta, o objetivo alcançado. Não, é a busca. A jornada é muito mais importante que a conclusão. E lembrando, existe também o objetivo. Você vai achar a perfeição. Mas no Ocidente a gente vai chamar de imperfeito. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, na verdade, você imagina que as coisas têm que ser daquele jeito. Mas o universo não trabalha ao seu redor. Ele não trabalha do jeito que você acha que é. Porque você é um ser limitado, como eu sou um ser limitado nessa 3D. Então, muitas vezes, a conclusão daquilo que a gente quer, vamos pensar, é um alimento que você vai comer, às vezes não. Eu vou fazer um ovo, né, na frigideira. Às vezes o ovo ele vai sair completamente bagunçado. Era de um jeito, mas ficou de outro. Mas isso é a perfeição. Então o que eu quero dizer, até mesmo a lei da correspondência, né, ou das polaridades, a imperfeição vai gerar perfeição, porque aquilo vai ser meu alimento.
independente daquilo que acontecer, tá bom? Então é interessante a gente trabalhar isso e até para entender o que que você, como um ser procura o perfeccionismo, está sofrendo, né? Até para te ajudar nesse aspecto, porque tem muita gente que se considera perfeccionista, né? Até mesmo em entrevistas de RH, de emprego, fala muito isso. Eu quero te ajudar em relação a isso, oferecendo, né, aí no caso para você adquirir o nosso livro Alquimia da Mente, onde a gente vai narrar até para te ajudar num passo a passo como você pode conseguir alcançar o próximo nível, né, principalmente é o que você está querendo agora nesse exato momento, é como se fosse o próximo degrau da sua vida, né, vai ter um link aqui próximo ao podcast, ao vídeo, no YouTube, né, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, onde você estiver assistindo, ouvindo, sentindo a gente, você vai ter a possibilidade de comprar com frete grátis, que a gente tem com essa oferta de lançamento para todo o território nacional no Brasil. Se você estiver no exterior, você pode adquirir o nosso livro na versão digital nesse momento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.